Pelo amor de Deus, gastei a madrugada fazendo esse vídeo. Vamos que vamos. Aqui temos o grupo H, né? Grupo com duas seleções campeões mundiais e tradicionais e outras duas com bem menos tradição. E aqui temos, talvez a maior favorita ao título da Copa, a Espanha. Os atuais campeões da Euro vêm para a Copa como a melhor seleção do torneio na visão de muitos, e eu concordo. O time de Luis de la Fuente joga um ótimo futebol com bom entrosamento, sabe controlar bem as partidas e dominar a posse de bola, mas sendo objetivo e marcando gols. É um time que se impõe muito bem sobre seus adversários. E tem jogadores muito habilidosos. É um elenco que, quando analisado individualmente, não é tão repleto das maiores estrelas do futebol mundial, mas é muito cara de qualidade e que joga no mais alto nível, e combinado ao fato de ser um time bem treinado, isso faz deles uma equipe muito forte. Porém, há dúvidas que surgem agora na seleção por causa de lesões que vem afetando o time e podem atrapalhá-los na Copa. Mas vamos por partes. No gol não deve haver muitas dúvidas, apesar da ótima temporada do Raya, o Unai Simon deve ser o titular. Daí indo para a defesa, essa não é necessariamente o ponto mais forte do time, sofre até que bastante gols contra adversários de mais alto nível, mas isso meio que acaba sendo consequência da ofensividade da Espanha. Tem como titular na zaga o Pau Cubarsí, bom zagueiro de Barcelona, que deve jogar com o Laporte, que já não o vejo estando em sua melhor fase, mas ainda é um nome sólido. As laterais têm dois nomes que complementam bem esse sistema defensivo, o Llorente na direita e o Cucurella na esquerda. Dois caras que devem ajudar bem na recomposição de defensiva, que roubam bem a bola. Na direita, há a opção do Carvajal, mas desde que sofreu aquela lesão séria na temporada passada, não jogou muito e perdeu espaço na seleção, apesar do peso que seu nome tem. A lateral esquerda tem a alternativa do Grimaldo, que daí já vem de uma grande fase no seu clube, tendo feito uma ótima Bundesliga. Daí o meio-campo espanhol, esse é um ponto fortíssimo da seleção. Porém, o que era seu principal nome aí, o Rode, não vem na sua melhor forma desde a lesão séria que sofreu na temporada passada. Ele jogou até que bastante nessa temporada, mas não foi tão protagonista como no passado. Tanto que perdeu espaço na seleção para o Zubimendi, que faz uma temporada boa com o Arsenal. Ainda é um grande nome da Espanha, mas não seria surpreendente se ele não for titular na seleção. Daí os dois meias mais avançados já estão mais certos ao meu ver, né? É o Pedri, craque do Barcelona, e imagino o Fabian Ruiz do PSG. As alternativas para o meio campo também são bem interessantes, como o Alex Garcia, o Mikel Merino e especialmente o Dani Olmo. Daí o ataque, que é muito produtivo, vem com dúvidas e incertezas, e essa área não parece ter o mesmo nível de profundidade de elenco que o meio campo tem, o que é relevante, porque a estrela do time, o ponta-direita Lamine Yamal, deve perder os primeiros jogos da Copa por causa de lesão, que são pelo menos os jogos mais fáceis, mas ainda assim atrapalha o possível rendimento dele. Eu estou até colocando ele na formação por causa do mata-mata, mas tenho em mente que ele não tende a marcar muita presença na fase de grupos agora. Quem vai substituí-lo me parece que vai ser o Ferran Torres, que seria uma forte opção de centroavante para o time, mas pode cumprir o papel de ponta-direita bem, que nem ele faz no Barcelona. Ponta esquerda tem outros problemas. O Nico Williams foi um dos grandes nomes do time na Euro passada, mas não vem da temporada mais forte, e agora está se recuperando de lesão. Ele deve se recuperar a tempo para a Copa, mas fica essa questão dele estar 100% ou não. Acho importante que esteja bem, porque as alternativas são bem inferiores ao meu ver, como o Yeremy Pino e o Baena, que atualmente não vem em grande fase. Daí centroavante, deve ser o craque da Real Sociedade, o Oyarzabal, mas com o Ferran Torres na ponta direita, ele fica sem um bom substituto, então é melhor que não se lesione. Apesar dos problemas, isso é tudo mais preocupação por mata-mata, né? Porque para esse grupo aqui, a Espanha tem o necessário, até mesmo com os desfalques, para superar bem os adversários desse grupo. Então eles certamente vão avançar daqui, provavelmente em primeiro ainda, e pensando no mata-mata, se tudo estiver 100% com eles, vai ser bem difícil pará-los. Cabo Verde, a surpresa das eliminatórias africanas, né? Se classificando de forma inesperada, deixando para trás a tradicionalíssima Camarões, e agora eles esperam poder surpreender na Copa do Mundo. Grande feita essa classificação dos nossos irmãos lusófonos. Aliás, um salve aí para qualquer cabo-verdiano que chegar a ver esse vídeo aí. O time do arquipélago de quase 500 mil habitantes está há 6 anos sob o comando do Bubista, que trouxe o time para 2 Copas Africanas em 2022 e 2024. O ciclo de Cabo Verde começou muito bem, com uma ótima Copa Africana em 2024, onde lideraram um grupo com Egito e Gana e chegaram até as quartas. Mas depois decepcionaram ao não se classificarem para a Copa Africana seguinte, num grupo até fácil. Mas depois, nas eliminatórias para a Copa do Mundo, conseguiram a façanha de se classificar, né? É um time que deve jogar num bloco baixo e na base do contra-ataque, e seu elenco pode funcionar bem para esse tipo de jogo. Porém, é um elenco sem dúvidas limitado, mas temos peças aqui que foram bem interessantes na temporada. O goleiro titular é o experiente Vozinha, que não acho um grande nome, ele foi muito ruim na última data FIFA e eu não boto fé nele. Daí a zaga cabo-verdiana tem um dos seus nomes aí de mais alto nível, o Logan Costa, que na La Liga passada foi bem decente, mas na temporada atual ele mal jogou, passando a maior parte do tempo afastado por lesão.
Porém, ele já conseguiu jogar um pouco nesses últimos jogos e deve vir em condições para jogar a Copa, mas não no melhor ritmo, eu suponho. Junto com ele deve jogar o Pico Lopes, cara que nasceu e joga na Irlanda, sendo titular absoluto do Shamrock Rovers. Apesar de atuar em baixo nível, ele é uma peça importante da seleção. Além desses dois, temos também o Diné, que faz temporadas decentes nos Emirados Árabes, e é opção para caso joguem com uma linha de 3 ou para substituir o Logan Costa se ele não estiver 100%. Das laterais é um ponto interessante. Na direita eles geralmente usam o Steven Moreira. Ele vem de algumas temporadas recentes até que boas na MLS, mas a sua forma recente não tem sido tão interessante. Eu vou arriscar que o titular da Copa vai ser o Wagner Pina, porque ele fez uma ótima temporada na Turquia, sendo peça importante para a conquista da Copa da Turquia com o Trabzonspor. Eu acho que seria um grande erro do Bubista não ter como titular. Daí na esquerda temos um dos nomes mais chamativos do time hoje, o Sidney Cabral, que fez no primeiro semestre em Portugal muito bom com a Estrela da Amadora, e daí em janeiro o Benfica o contratou, e ele começou indo bem pelo time, mas daí do nada ele parou de ser usado, até mesmo de ser relacionado pelo time. Aparentemente, o problema é que no jogo de volta contra o Real Madrid na Champions, ele, no final do jogo, trocou camisas com o Vini Júnior, e isso no meio de toda a discussão sobre o caso de racismo envolvendo o Prestiani. O Benfica não gostou desse gesto do Sidney, de confraternizar com o suposto mentiroso, e pelo jeito é por isso que ele parou de ser usado e deve ser vendido na próxima temporada. Honestamente, eu quero que o Benfica vá pra puta que pariu com essa besteira, especialmente porque o Sidney é um lateral muito bom, é um cara veloz que ajuda bem na criação de jogadas, contra-ataques e deve ser uma peça fundamental para Cabo Verde na Copa. A única preocupação é o ritmo dele por estar sem jogar. O meio campo de Cabo Verde é até que decente, deve ser composto por Deroy Duarte, experiente da Eredivisie, ele hoje é titular do Ludogorets da Bulgária. Junto com ele deve jogar o Kevin Pina, já há alguns anos sendo titular do Krasnodar da Rússia. E de meia mais avançado devem usar o Jamiro Monteiro, cara que teve passagens bem interessantes na MLS há uns anos atrás, hoje é um titular na Eredivisie. Daí o ataque, não é um dos pontos mais fortes do time, não sendo talvez um dos mais criativos e eficientes. Essa área tem sua força mesmo pela esquerda, com o Giovanni Cabral, cara que há uns 5 anos atrás era um nome muito bom e promissor do Sporting, mas que não conseguiu firmar a carreira. Porém, ele foi muito bem nessa temporada com a Estrela da Amadora. Tem também aí a alternativa do Willy Semedo, há 3 anos jogando no Omonia do Chipre, e sempre sendo um dos artilheiros da liga local. A ponta direita deve ficar para o veterano Ryan Mendes, atualmente na fraca segunda divisão turca. Ele já teve um certo sucesso na primeira divisão e também na Liga dos Emirados. E por fim, o centroavante, essa é uma posição sem nomes que vem em grande temporada, o titular tendendo a ser o Livramento, mas com a alternativa do Nuno da Costa, que teve algumas temporadas recentes boas em ligas medianas da Europa. São os mais fracos dessa chave, mas esse lado esquerdo deles, com Giovanni e Sidney Cabral, tem um bom potencial para dar muito trabalho para os adversários. Obviamente não os vejo fazendo muito contra a Espanha, mas tem potencial para surpreender o Uruguai e mais ainda para vencer da Arábia. A Arábia Saudita também passou a primeira Copa depois que o CR7 foi jogar lá, começando uma nova era do seu futebol local com investimentos absurdos. A Liga Saudita realmente cresceu, mas a seleção talvez nem tanto, e vem para a Copa como uma grande incógnita. O ciclo da Arábia não foi convincente. Eles caíram nas oitavas na Copa da Ásia e se classificaram para a Copa do Mundo meio que no limite, deixando a desejar em cada uma das fases das eliminatórias asiáticas e se classificando apenas pelo critério de desempate. Eles começaram o ciclo com Roberto Mancini, mas depois trouxeram de volta o Hervé Renard, que havia comandado o time na Copa passada, mas agora em abril, depois de uma data FIFA ruim em março, mandaram ele embora e trouxeram o Giorgos Donis, que treinava o Al-Khaliji, time de meio de tabela do Campeonato Saudita. Acho isso um erro. O time sob Renard me parecia ter dado uma evoluída em amistosos interessantes no semestre passado. E assim, a gente tá falando de um técnico bicampeão de Copa Africana e que foi fundamental para a virada para cima da Argentina na Copa passada. Substituído pelo Donis tão em cima da hora, que é um técnico com muita experiência no futebol saudita, mas que nunca treinou uma seleção, me parece um erro. Então vai ser difícil analisar como esse time vai jogar, mas vamos tentar ainda assim. O elenco da Arábia quase todo atua na liga local, exceto por apenas um nome importante. Não é um mau elenco, eu diria. Essa temporada eu acho que foi muito boa para muitos desses jogadores na liga local, e creio que a qualidade para serem competitivos na Copa. Com exceção do gol, onde a coisa tá feia. Atualmente na Liga Saudita não há nenhum goleiro nativo titular, são todos estrangeiros. O titular da seleção eu creio que vai ser o Al-Akidi, reserva da porra do Bento, para você ver o nível da coisa, né? A situação é tão foda que na data FIFA de março eles trouxeram de volta o Al-Owais, que tá na merda da segunda divisão, porra. Eu já vi time que falam que o goleiro é bom, mas a defesa não ajuda. Aqui é mais o contrário. Porque a zaga eu acho até que um pouco decente, com o Al-Tambakti, o de titular absoluto, zagueiro muito bom do Al-Hilal. Quem joga com ele deve ser o Al-Amari, que fez uma temporada boa no Al-Nassr, mas ele foi mal na data FIFA de março. As laterais estão com boas opções, especialmente na direita, com o Mazraoui, peça importante do Al-Ahly, o Muhammad Al-Shamati, que fez bastante assistências nesse campeonato saudita, e o Saud Abdulhamid, que deve ser o titular. Ele é o único que joga na Europa e fez grande temporada com o Lens na França. Não é o lateral mais forte defensivamente, mas é muito bom para contra-ataques, para levar a bola na frente, cruzar dentro da área. A lateral direita tem menos opções,
mas deve contar com o Buchal, outro que fez temporada boa com o Al-Nassr. O meio-campo saudita não tem profundidade de elenco, porém tem opções titulares muito boas, como o Kano, grande nome do Al-Hilal. Ele deve jogar junto com o Al-Khaibari, do Al-Nassr. E daí de meio ofensivo temos um grande destaque da seleção, o Al-Juair, jovem muito talentoso e um dos melhores meias da Liga Saudita, e que foi um dos líderes em assistências do campeonato. No ataque, esse tem sido um problema. Durante o ciclo inteiro, a Arábia foi um time com problemas na eficiência ofensiva. A culpa certamente não está na ponta esquerda, que é onde joga o craque do time, o Salem Al-Dawsari, o cérebro desse ataque, jogador muito criativo e driblador de grande qualidade. As outras áreas desse ataque, daí já são mais problemáticas. A ponta direita está meio indefinida. Geralmente vinham usando aí o Saleh Al-Shamati aqui. Mas a pré-convocatória do Donis parece ter indicado que a seleção vai começar a fazer mais uso do Mandate na direita. Cara que foi bem nessa temporada e fazer uso dele pode ser um dos caminhos para fazer o ataque render. Daí centroavante é outro ponto que tem sido problemático. O Feras Al-Buraikan é quem vem sendo titular. Mas ele não faz uma temporada goleadora mesmo, já faz uns 2 anos. E mesmo quando estava no auge, ele não rendia tão bem na seleção. Quem eu acho que devia ser o titular é o Al-Ghanan. Ele fez uma ótima temporada e foi o saudita que mais fez gols na liga. Ele é na verdade ponta esquerda, mas pode ser centroavante. Geralmente até joga numa dupla de ataque no seu clube. Eu creio que o time ganharia bastante com ele de titular ao invés do Al-Buraikan. É difícil prever o que esperar da Arábia com essa mudança de técnico em cima da hora, né? Talvez dê certo, às vezes o time se encaixa, as coisas funcionam bem, mas ainda com possíveis mudanças, ajustes que eu sugeri no ataque que podem funcionar. Mas difícil. É um time com potencial para surpreender o Uruguai e vencer de Cabo Verde e passar por mata-mata, mas pode muito bem acabar em último aqui, não seria difícil. Uruguai, o primeiro campeão mundial, né? Vem para essa Copa num momento bem conturbado e com muitos problemas de vestiário. Você já deve ter ouvido algo sobre isso, mas vamos desde o começo. O Uruguai é treinado pelo grande Marcelo Bielsa desde 2023, e o começo foi muito interessante. O Uruguai mostrou-se muito forte nesse começo de Bielsa até a Copa América. Depois da Copa América, começamos a ouvir alguns papinhos sobre um clima ruim de vestiário, com o Soares, que se aposentou da seleção naquele ano, vindo falar sobre isso. Como o Bielsa não dava nem bom dia pra eles, e isso, e pipipi popopó. Mas o clima do time tem ficado ruim, e isso refletiu em resultados. Depois da Copa América, o Uruguai não rendeu mais como antes. Muitos resultados medíocres ou ruins, culminando na derrota por 5-1 contra um Estados Unidos composto pelos bagres da MLS. Apesar disso, o Bielsa sobreviveu no cargo e a data FIFA de março foi decente o bastante para favorecer a sua permanência. Então o Uruguai vem com sérios problemas e seu elenco também é um deles. Essa seleção pós-Cavani e Soares não é dos melhores elencos no momento atual. Tá com jogadores até ruins em certas posições e alguns outros que vinham em grande fase uns anos atrás, mas que caíram bem em rendimento. No gol, o titular vinha sendo o Bagre do Rocher, porém trouxeram de volta o Muslera em março e pode ser que ele seja o titular. Defensivamente, o Uruguai era uma seleção bem sólida ao meu ver, mas hoje me parece abaixo do que era antes e sua zaga não impressiona no momento atual. São nomes de alto nível e grandes times, mas que vêm de temporada fraca. O Ronald Araújo era um dos grandes nomes do time há uns anos atrás, mas que caiu em rendimento no Barcelona, passou por problemas pessoais e hoje é um cara que não traz a mesma confiança de antes. Mas ainda assim é o titular. Junto com ele deve jogar o José Jiménez, experiente, há mais de 10 anos no Atlético de Madrid, mas cuja temporada atual foi fraca, atrapalhada por lesões. Ele está se recuperando de lesão lá no momento atual, então não imagino estando 100% na Copa. Outra opção que seria para essa zaga, mas que deve acabar jogando na lateral esquerda, é o Matias Oliveira. Isso porque o Piquerez está lesionado. Ele tenta se recuperar a tempo, mas eu não boto fé que ele seja disponível nos primeiros jogos. Daí a lateral direita fica pro Barella, que vem em fase boa no Flamengo. Mas tem a opção do Narita Nandes aí, que fez uma grande temporada na Arábia Saudita, com bastantes assistências. E daí o meio campo uruguai tem um problema grande aí, o Arrascaeta tá lesionado. Talvez se recupere a tempo, mas o imagino fora dos primeiros jogos. Ele seria o 10 do time, mas sem ele, imagino que isso muda a configuração do meio campo, usando um só volante ao invés de uma dupla aí, com o Gart sendo esse volante, jogador que vem de uma temporada fraca no United. Junto com ele jogam o Bentancur e a melhor peça do time, o Valverde, hoje um dos melhores jogadores do mundo, mas que pela seleção pode nem sempre render o que rende lá no Real. Ainda assim, é um nome fundamental do time, é um jogador muito versátil. Indo para o ataque uruguai, esse é um problema, é uma área que não tem rendido tão bem ultimamente e tem problemas sérios. A ponta esquerda parece que nem tanto, né, com o Max Araújo, lá do Sport, que fez uma grande temporada com o time, mas a ponta direita traz dúvidas. Vinham usando o Pelistre, que convenhamos, não é um grande jogador. Então vimos em março o Bielsa optando pelo Canóbio, que parece uma opção mais sensata. Com o Salazar sendo uma alternativa boa, vindo de uma ótima temporada com a camisa do Braga. Daí centroavante? Tem ninguém, porra! Ok, eles devem usar aqui o Darwin Núñez, cara que era bastante criticado no Liverpool por perder bastantes gols, e que foi pro Al Hilal nessa temporada. Ele até que rendeu no primeiro semestre, mas não o bastante pelo que os árabes tinham pagado nele.
E daí no começo do ano, ele foi desinscrito do Campeonato Saudita e tá sem jogar pelo time desde fevereiro. Vai pra Copa sem muito ritmo. Daí você diz, ué, coloca o reserva no lugar dele. E eu te mostro os reservas da posição. Rodrigo Aguirre e Vinhas do Lanterna da La Liga. Então o Núñez continua sendo a principal opção de titular. Complicada a situação do Uruguai, né? Que não vem para fazer uma boa Copa e eu acho que corre risco de até um vexame. Eles ainda são o segundo melhor time da chave, acho que tem recursos para possivelmente competir com a Espanha, mas é bom eles ficarem bem espertos para não serem surpreendidos pela Arábia ou Cabo Verde. Indo para as nossas previsões, eu acho que a Espanha estreia bem contra Cabo Verde e que o Uruguai empata contra a Arábia Saudita. Daí na segunda rodada a Espanha de novo vence bem, com o Uruguai conseguindo no sufoco uma vitória contra Cabo Verde. E na terceira rodada eu acho que a Arábia vai conseguir achar uma vitória contra Cabo Verde, num jogo bem apertado em que Cabo Verde deve jogar bastante no contra-ataque e pode muito bem vencer por meio disso. E daí a Espanha já classificada deve se contentar com um empate contra os uruguaios. Vai ser um grupo bem interessante, né, para ver o que o Donis vai fazer com essa Arábia Saudita, ou como que vai ser o drama uruguaio, então vale muito a pena acompanhar esse grupo aqui. Se você gostou desse vídeo, dê like aqui, se inscreva no canal e fiquem de olho que logo logo vem o vídeo do grupo I. Até mais, galera!